Vocês, gente, como combinado, sempre após uma supervisão do Gustavo, eu abro a câmera e conto aqui para vocês como é que foi, de um relato breve da supervisão. Quem sabe vocês conseguem pegar uma dica, alguma sacada que possa funcionar com a criança de vocês também. Afinal, eu sei que não são todos que conseguem pagar uma supervisão e logo nesse esquema que eu faço uma supervisão semanal com o Gustavo, né? Eu, tenho a sorte de conseguir isso. E para começar falando sobre isso, eu queria vou salientar com vocês, né, a importância de fazer um levantamento de repertório da criança, porque assim, é tão importante saber o que a sua criança não faz, é extremamente importante a gente saber o que nossa criança não faz, como também é muito importante saber o que ela faz, porque a gente tem que usar o que ela faz para puxar as coisas que ela não faz. Então vamos lá, novamente mostrar a avaliação, a primeira avaliação do Aquiles aqui. Não sei se tá dando para ver direito, mas você tá vendo que nessa primeira avaliação dele, ele praticamente não pontuou, né? Ele não pontuou na avaliação quando ele tinha 1 ano e 11 meses. Mas vamos olhar agora para o que ele faz, né? Quem era o Aquiles de 1 ano e 11 meses. Com 1 ano e 11 meses, aonde o Aquiles mais pontuou foi na parte de MTS. Foi pouquinho, né? Mas ele pontuou alguma coisa. E isso daqui é extremamente importante a gente saber. Quer dizer que ele sabia fazer emparelhamento, ele tinha uma parte de performance visual que já era assim considerável, longe de ser o ideal, era para ele já ter completado toda essa escala do VibMaps aqui que eu mostrei para vocês, foi o VibMap, era para 1 ano e 11 meses ele já ter completado, tinha que estar tudo completinho aqui, começado a pontuar aqui, mas já é um indicativo que, pô, ele já faz esse pareamento, ele já tem essa noção, essa performance visual. Em compensação, na parte de imitação, nadinha. Ele não marcou nada, 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 nada com 1 ano e 11 meses. Então tá, a gente tá com Aquiles hoje com 3 anos e 11 meses. Passaram 2 anos. E o Aquiles, ele ainda tem grandes déficits na parte de imitação. Então, o que está acontecendo? Né? A gente vem investigando todo esse tempo, fazendo as terapias nele, tentando entender quais são as falhas em questão da imitação dele, né? E o Aquiles, essa parte da varretura dele, do foco atencional dele, muda muito, muito rápido. Então, assim, tem a parte do processamento motor da imitação, que ele tem essa dificuldade, e ele também tem essa dificuldade nessa varredura. Então, qual foi a sugestão do Gustavo nessa supervisão? Vamos lá. A primeira coisa foi a questão do vídeo. A gente está fazendo, eu vou postar daqui a alguns dias, não sei exatamente quando, tem uma atividade com Aquiles, que é uma sequência de imitações. Ele já tem no repertório, a gente trabalhou de forma isolada, várias imitações que ele fazia, e agora eu estou juntando tudo e fazendo um mix. Então, por exemplo, vamos colocar aqui com vocês. A gente ensinou lá a bater palma, colocar a mão na cabeça, então assim, faça isso. Aí ele fazia, faça isso. Ele fazia, faça isso, faça isso, faça isso, e bater os pés e faça isso. Foram todos esses movimentos que foram aprendidos separadamente. Agora, é uma sequência. A tentativa, a unidade tentativa, são todas essas imitações, mas de forma alternada. E ele tem ido bem, mas não bem 100%. A gente não está conseguindo alcançar, quando vai nessa sequência, o 100%. Por quê? Em algum momento, o foco atencional dele sempre sai. E, gente, eu tô falando a maioria aqui com pais. Somos pais fazendo terapia nas nossas crianças. E normalmente a gente tá sozinho. No máximo, a gente tem um espelho ali na frente. Então, tem movimentos que, assim, não dá pra gente dar um suporte pra criança e ser o modelo. A imitação exige que o modelo esteja sendo apresentado e que a criança faça isso ao mesmo tempo. Então, isso está sendo muito complicado, principalmente o movimento do roda-roda, que o Aquiles ele tem um pouquinho de dificuldade nesse processamento motor. Quando eu falo não é coordenação motora, são coisas diferentes, é o processamento desse movimento, ele tem um pouco de dificuldade.
Então, qual vai ser a estratégia que ele deu? Se eu fizer, gente, não se preocupa, no momento que eu fizer um material, eu compartilho lá na internet, mas vocês podem adiantando fazendo de vocês, que é muito mais legal. Eu vou filmar essa sequência de movimentos, filmar o meu corpo inteiro fazendo essa sequência de movimentos, só que eu vou recortar o pedaço do movimento. Então, assim, se eu quero mostrar só o braço, vai estar ali o braço. Aí, colocar na TV esse movimento fazendo e dar o suporte necessário por trás do Aquiles, ele vai estar ali olhando a TV e eu vou dar o suporte necessário para ele fazer esse movimento. Vou fazer esses recortes e passando de forma aleatória ali, né, alternada na TV. Eu não sei, assim, tem televisões que permitem essa transmissão, né? Se você não tiver, colocar na tela do computador, sabe, no monitor, só o pedacinho, você faz o recorte. Existem aplicativos de recorte que você recorta só o videozinho. Se você não tiver, enfim, eu vou disponibilizar esse material no meu site depois para vocês, mas se vocês tiverem condições de fazer isso, tem como. Tem aplicativos como InShot, Alight, CapCut, que eles são gratuitos e você consegue fazer esses recortes. Tem a versão paga, mas tem a versão gratuita que vocês podem fazer esse recorte e fazer essa filmagem. Porque tem criança, gente, tipo Aquiles. O Aquiles, ele tem essa dificuldade de discriminar, assim, ele tá desenvolvendo muito bem, discriminar estímulos, e o foco atencional dele não fica muito tempo. Então, se a gente coloca uma imagem enorme de um movimento e ele fazendo, ele conseguindo manter o foco atencional ali na TV, já que os eletrônicos nesse momento a gente pode trazer para o nosso benefício, tá ótimo, ele vai aprender isso e é esse que é o nosso objetivo, tá ali imitando. Ok. Outra coisa também, gente, que eu queria aproveitar para falar com vocês sobre os programas de contato visual. Existem várias abordagens que a gente faz esses programas. Existe aquela forma da gente chegar à criança, trazer a mãozinha, como eu já fiz vários vídeos aqui sobre contato visual. Mas assim, aqui em casa, a gente sabe que aqueles têm grandes déficits nisso, mas a gente tenta fazer isso de forma, como eu falo, né? Como as pessoas gostam de falar, naturalística, né? Eu tô querendo chamar a atenção dele para uma coisa, traz a mãozinha, Aquiles, conforme o propósito do momento. E não faça um programa estruturado só para ele ficar sustentando cada vez mais, entregando um outro reforçador. Porque o contato visual ele tem que vir com um propósito. Então a gente faz muito isso aqui em casa. É uma parte muito complicada, é muito complicada em muitas crianças. Para algumas crianças é extremamente aversivo o contato visual. Então, ok. A primeira coisa que essa questão das partes do corpo, a mesma coisa com música. A gente vai fazer isso também com a música, aquela roda, roda, roda. A gente tá fazendo duas musiquinhas com ele, né? Que é a roda do ônibus roda, roda, abre e fecha, e a buzina faz bibi, bibi, bibi. Essa sequência. Então, para quem não sabe a música, ela roda do ônibus, roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda pela cidade. A gente só tá colocando a coreografia de rodar, a porta do ônibus abre e fecha e bibi, e a do caranguejo. Eu falei numa live anterior sobre essa questão da musicalização, da gente fazer essa coreografia com movimentos que a criança já sabe, incluindo no máximo um movimento novo, para que a gente tenha bons resultados. E outra forma, se sua criança tiver esse mesmo probleminha do Aquiles, com discriminação de estímulos, com o foco atencional saindo o tempo todo, uma forma é filmar. Você filma toda coreografada, faz esses recortes da filmagem e uma hora na TV mostrando só você mexendo a mãozinha, outra hora você mexendo só o seu colo, batendo aqui, sem mostrar o seu corpo inteiro, para focar no movimento que está fazendo. E você sendo a sombra, a criança vai estar vendo o vídeo e você sendo a sombra da sua criança. Isso é uma possibilidade. Ok. Então, eu falei sobre usar o vídeo com recortes. Eu vou colocar lá no site depois isso. De partes do corpo, imitação com música. E vamos lá, responder a estímulos sonoros. Outra coisa que a gente está fazendo aqui com Aquiles
É, que vamos lá. Eu falando com vocês é um estímulo. Um estímulo não, são vários estímulos. Quando eu abro e fecho minha boca, minha expressão das minhas sobrancelhas, a forma que eu estou agindo aqui, mexendo com minha mão, a entonação da minha voz, tudo isso são estímulos e são estímulos diferentes que compõem a comunicação que eu estou tendo com vocês. Para alguns autistas, isso é excessivo, é informação demais, esse tanto de coisa. Então, a gente tem que reduzir essa quantidade de estímulos. E o tablet, ele ajuda muito nessa hora de você controlar a quantidade de estímulos que a criança vai estar trabalhando. Então, o que eu fiz com o Aquiles, e está indo muito bem, porque o Aquiles está oralizando mais através do tablet. Eu sei que existem aplicativos e tudo, mas nenhum aplicativo vai ser tão customizado ou barato, né, quanto pegar uma apresentação dessas do Google, onde você vai gravar a sua voz, colocar o seu vídeo ali, acaba sendo muito mais barato toda essa questão. Então eu vou mostrar aqui que a da maçã tá dando muito certo. Aquiles, ele tá começando a oralizar bastante. Aqui, gente, deixa eu repetir de novo. Eu peguei esse pedacinho do trecho. Deixa eu tirar aqui, apresentar de novo. Isso daqui é da minha vida com a Alice. Maçã, ela fala, só tem esse trechinho. E aí o que ele tem que fazer agora? Ir atrás da maçã. Tem um sonzinho de eu falando maçã, maçã. Aí ele vai fazendo a parte de rastreamento do estímulo. Então aqui a gente está trabalhando duas coisas muito interessantes. A linguagem receptiva, que ele vai estar escutando a maçã. Aí, logo em seguida, a gente já junta, a gente está fazendo dois treinos. O da receptiva, né? E ok, o meu modelo é um modelo auditivo. E agora eu tenho que começar a discriminar. Eu vou lá na maçã. Aí daqui a pouco eu vou colocar maçã com banana. Em cada tela ele vai ouvir maçã. Ah, eu não posso clicar na banana. É maçã que eu tenho que clicar. Então, a gente vai adicionando coisas que a criança tem contato no dia a dia. De preferência, eu acho que vou até tirar essa maçã. Tô pensando que foi meio errado. Eu coloquei o desenho de uma maçã. Tem que ser a foto de uma maçã. Tem que ser coisas que ele consuma no dia a dia. A gente vai acrescentando coisas que ele tem no dia a dia. Então, você pode fazer isso com papai, com mamãe. Nós fizemos isso aqui. Então, ele tá oralizando muito. Mamãe, papai, maçã, tá saindo quase uva. E, gente, assim, foi uma explosão muito rápido. Tô falando tudo isso porque não é um treino tradicional, está totalmente dentro da aba, se estuda sobre isso, mas normalmente o tripé que começa das terapias em muitas clínicas é a questão contato visual, segmento de comandos e imitação. Mas tem crianças, tipo Aquiles, que ele não tinha o pré-requisito base para esses três, que era a discriminação de estímulos. Então, por isso, a gente tem que trabalhar a discriminação de estímulos muito bem para que ele possa imitar bem, para que ele possa ter uma linguagem receptiva bem boa, porque segmento de comandos depende de uma linguagem, de uma comunicação receptiva boa. Se você não está entendendo, se você não está conseguindo associar ao que está vindo de sonoro, não vai fazer sentido nenhum. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa consolidação dessa parte de discriminação de estímulos e a gente começa muito isso pela essa parte de performance visual, que a gente compara, faz trabalho de pareamento. Eu tenho vários vídeos aqui sobre pareamento, principalmente a parte visual. E aí vem a pergunta, né, Dani? Por que a gente começa com o visual, né? A gente não começa com sonoro, já que o que a gente quer é que a nossa criança se comunique, que ela fale. Para ela falar, ela tem que ouvir, ela tem que entender. Por que a gente já não começa por aí? Às vezes pode começar, dependendo do repertório da sua criança, você pode começar com esse pareamento. Se não, se a sua criança não tem esse repertório, a gente começa com o visual, porque a gente sabe que são pouquíssimos autistas que têm alterações visuais. É muito raro a parte do lobo occipital
ter alguma alteração no autismo. Então, por isso que se começa esse trabalho todo com essa parte de performance visual. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Faltou uma coisa. Faltou uma coisa de falar para vocês que a gente vai começar a trabalhar com Aquiles no ABLES, o B16, que são figuras associadas. O que vem a ser figuras associadas? Isso é muito importante. Se sua criança já está craque em parear elementos, tipo, coloca colher com colher, garfo com garfo, faca com faca, vamos lá agora fazer associado. O que vem a ser associado? Colher com prato. Então você tá ali, tá? O ABLES dá até um exemplo bem interessante, ó. Vamos lá pro exemplo do ABLES. Vou pegar aqui, cadê? O ABLES 16 aqui. Figuras emparelhadas, suco e copo, meia e sapato, faca e garfo. Então, o que você vai fazer? Você vai aproveitar esse trabalho de discriminação visual. A gente ainda vai usar todos esses princípios do MTS que eu venho falando com vocês para fazer esse emparelhamento. Então, você tem ali um garfo e um sapato e coloca um prato na frente. A criança tem que emparelhar o garfo com o prato, não o sapato com um prato. No início, se você fizer com elementos físicos mesmo, você vai precisar dar talvez uma ajudinha, um nível de ajuda para a criança, para ela começar a fazer essa associação. Se não... e outra, gente, vamos lá. Revisando essa questão... Ô, Flô, tudo bem? Revisando essa questão dos níveis de ajuda. Quando a gente está falando sobre esse emparelhamento, a gente pode fazer níveis de ajuda de colocar a mãozinha da criança para ela pegar, dando uma ajuda total para ela pegar o garfo e colocar lá no prato, ou pegando no dorso da mão para a criança ir, pegar ali, enfim, ou fazendo só gestual. Isso é bom? É bom, mas não é ótimo. Uma forma da gente fazer isso é tirando elementos se a criança erra. Então, como é que é? Se você colocou ali o prato, o garfo e o sapato e a criança errou, pegou o sapato e emparelhou com o prato. Não, a gente tira o sapato. Ou se ela não soube responder, a gente vai tirar o sapato e agora ela só vai emparelhar colher com prato. Só tem essa opção, colher com prato. Fez uma, fez duas, começou a associar, vamos colocar o sapato de novo. Errou de novo, tira o sapato. Isso daqui é um nível de ajuda que ele é muito menos invasivo. Quando você faz esse tipo de emparelhamento, você está invadindo muito menos. Então a criança vai... E o histórico de erro fica muito mais limpo. A criança não tem um histórico de erro, assim. Se você ficar o tempo todo dando a ajuda total nisso daí, de pegar a mãozinha também, ela pode criar uma dependência desse nível de ajuda. Então uma boa forma, quando a gente vai fazer esse tipo de emparelhamento, no caso de figuras associadas, o emparelhamento de figuras iguais, enfim, emparelhamento de coisas, de elementos, o interessante é que o nível de ajuda seja tirando o elemento. Aqui, ó, isso para criança com quantos anos? O meu tem 1 ano e 7, acho que ainda não sabe emparelhamento. Vamos lá. Vamos lá para o B16. Calma aí que eu vou responder isso para você agora, que eu vejo aqui qual é a idade, mas eu acho que com essa idade já deveria fazer. Não é idade... Vamos lá. Tem a idade que a gente fala que as crianças deveriam estar fazendo esse tipo de coisa. Mas a gente está falando sobre crianças que têm déficit de comunicação. Então, se elas têm déficit de comunicação, se elas têm... essa curva é diferente de aprendizado. Então, é possível que ela não faça, mas talvez ela deveria fazer com essa idade. Mas eu vou te confirmar agora isso. Só um minutinho. Vamos lá, confirmar. É o eixo B. B2. Seu filho tá com quantos anos mesmo? 1 ano e 7. Não, não era pra fazer não. Não era não. Isso daí é já com 3, 4 anos que tem que começar a fazer emparelhamento. A sua criança... olha, deixa eu falar, lá no site, eu acho que eu tenho isso daqui... não, que eu tenho de imitação no site. O seu filho, com 2 anos, ele tem que estar fazendo isso daqui, ó. Com 2 anos, vamos lá. Vamos fazer uma revisãozinha aqui de performance visual que nossas crianças têm que estar fazendo. Com 2 anos, a sua criança tem que estar
já associando aqueles quebra-cabeças de encaixe único. Não é aquele quebra-cabeça que tem aquelas voltinhas, nada disso não. É aquele tipo, tem a cara do bichinho com a bunda do bichinho. É associar esse tipo de coisa. Outra coisa, jogos de encaixe. Você tem um joguinho de encaixe que pega o círculo e coloca dentro do círculo, sabe? Tem uns clássicos de plástico. O Aquiles tem um que é um cubo que ele encaixa assim, eu acho que eu já filmei isso. A sua criança tem que estar fazendo isso, pelo menos aqui, ó. Em relação a quebra-cabeça, ela já tem que estar fazendo com quantos objetos? Calma aí que eu falo. Calma aí, que eu me perdi aqui, tá bom, gente? Rapidinho. Calma que eu vou falar. Aqui, ó. A sua criança com 2 anos já tem que estar colocando com 3 peças a 5 peças. De 3 a 5 peças, ok? Nesses jogos de encaixe. Dos 2 elementos. Quando a gente vai para os 3 anos, os 3 anos é um salto de desenvolvimento. No 4 nem se diga, né? O 5º já tem que ter um monte de coisa completa. Com 2 anos, com 3 anos, quero dizer, a criança, ela já tem que estar fazendo isso daqui, ó. Emparelhar objetos idênticos. Com 3 anos, a criança já tem que estar, por exemplo, pegando um bloquinho, você coloca lá, bloquinho vermelho, verde e amarelo. E você entrega o amarelo. Ela tem que colocar amarelo com amarelo. Ela já tem que estar fazendo esse emparelhamento. Então, ela já tem que estar emparelhando, deixa eu ver com quantos. Vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil de enxergar. Ela já tem que estar emparelhando até com, acho que 5 objetos. Com 5 objetos. Aqui a pergunta cadê? Montar prédio de bloquinhos também, o meu filho de 2 anos e 6 meses já consegue. Aí já é outra coisa. Montar blocos não é a mesma coisa que emparelhar. São atividades diferentes. Você está trabalhando coordenação motora, não sei se você está trabalhando imitação, mas pode estar trabalhando também nesse daí de imitar, por exemplo, você coloca uma sequência, aí você pode estar trabalhando isso. O que eu estou falando é outra coisa. Eu estou falando sobre desempenho visual, sobre essa questão de performance visual, de discriminação de estímulos, que você coloca ali a parte visual mesmo. Você está lá com bloco vermelho, verde e azul, e a criança você entrega o azul e ela tem que emparelhar com o azul. Você entrega o vermelho, ela tem que emparelhar com o vermelho. É isso que eu estou falando aqui, que a criança tem que estar fazendo com 3 anos já esse emparelhamento. Emparelhar figuras idênticas. Então, você tem ali a mesma coisa, que não é só mais blocos, não é mais 3D, são figurinhas, por exemplo. Tem a figura de um sapo, um cachorro e um gato. E você entrega a figurinha de um sapo. Aí ela tem que emparelhar ali com o sapo. É outra coisa que ela tem que estar fazendo com 3 anos. Ainda com 3 anos, emparelhar figuras com objeto. Você tirou a foto de um copo. Tem ali a foto de um copo, a foto de um prato. E você entrega o copo com a criança. Ela tem que colocar o copo, a figura, o 3D, em cima ali da figura do copo. Ela tem que estar emparelhando isso com 3 anos. Gente, assim eu vou ficar muito tempo aqui, mas são várias outras coisas que a criança já tem que fazer com 3 anos. Essa habilidade que eu estava conversando com vocês, o comando, sempre quando a gente vai trabalhar esse daí, você pode falar, coloca com igual, o mesmo, no emparelhamento. Eu gosto do faça isso não, isso é imitação, coloca com igual, perdão, coloca com igual, coloca com o mesmo, cadê o igual? Enfim, você pode usar qualquer uma dessas palavras. Qual material de pareamento? Gente, tem um bando de material de emparelhamento lá. Se eu bem me lembro, está em performance visual. Eu mudei o nome, gente. Ai, ficou um trem. Eu acho que vocês entram... Eu tenho que arrumar meu site. Eu acho que tá ficando uma bagunça. Eu fico fazendo um bando de material e vou jogando lá. E o negócio já tá ficando meio desorganizado.
eu tinha que organizar. Vocês entrem aqui em materiais gratuitos, aí eu acho que tá em aplicações, materiais gratuitos, www, Daniela Freitas, materiais gratuitos, aplicações e performance visual. Em performance visual que você vai achar esses materiais. Não, esse daqui não. Esse daqui de idade é o Wables. O Wables, infelizmente, não dá para compartilhar, gente. Infelizmente, esse tipo de material não dá. Então, vamos lá. Continuando com o B16, que é emparelhar figuras. O B16, ele já é esperado para crianças de... Cadê B16? Já é esperado para crianças de 3 anos. Então, assim, o Aquiles, ele tem quase 4 anos. Ele já era para estar fluente, praticamente. Com 4 anos, ele já tem que saber bem isso daí. Então, assim... E ele ainda não tem essa habilidade de emparelhar. Então, a gente tem que correr atrás disso. Isso daqui é muito importante. Já era para ele estar emparelhando 3 itens. 3 itens não, 10 itens. 3 figuras, aqui ó. 2 figuras associadas a 10 itens. Gente, então é basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Foi a supervisão de hoje. Nós abordamos todos esses tópicos aqui. Quem chegou agora, só aí no iniciozinho da live, os materiais que eu fizer eu vou colocar no site, mas assim, de preferência, façam seus materiais, porque são vídeos, as dicas que eu dei aqui, são vídeos que vai estar minha cara, vai estar minha voz, então assim, tenta olhar ali o modelo e copiar para o seu caso, para o caso do seu filho, porque para ele associar, ele está acostumado com sua voz, não está acostumado com a voz da tia Dani, né? Então, gente, até mais, tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham uma ótima quinta e um ótimo fim de semana se a gente não se vê novamente. E tudo de bom. Até mais.